Você pode criar o vídeo mais incrível do mundo, pode ter a ideia mais inovadora do mundo e pode contar a história mais interessante já contada. Nada disso adianta se as pessoas não clicarem no seu vídeo. É por isso que, tão importante quanto ter um bom conteúdo é saber vender uma ideia. No YouTube você tem duas missões estratégicas: fazer as pessoas clicarem no seu vídeo e fazer com que o máximo delas possível assista até o final. O YouTube entende que você cumpriu essas duas missões através de duas métricas, o CTR e a retenção. CTR é a sigla para Click-Through Rate, que basicamente é a porcentagem de pessoas que viram o seu vídeo e decidiram clicar nele. E se você me perguntar quanto é que é um CTR bom, eu vou te responder que depende, porque é muito mais fácil você conseguir 10 pessoas clicando no seu vídeo entre 100 exposições daquele vídeo do que conseguir fazer 1000 pessoas clicarem em 10.000 exposições. Olha só, esse aqui foi um dos piores vídeos do meu canal até hoje. Ele apareceu na frente das pessoas quase 400.000 vezes e teve só 28.000 visualizações. Ou seja, ele teve um CTR de 6,4%. E aí você pode pensar, então significa que um CTR de 6% é uma taxa ruim, certo? Não, cara, na verdade eu acho isso uma taxa boa. Porque se fosse assim, então por que esse vídeo aqui, ele tem quase 300.000 visualizações e o CTR dele não chegou nem a 3%? Pra mim ele é um vídeo super bem sucedido, só que o CTR dele é bem mal sucedido. Então por que isso acontece se o CTR é uma métrica tão importante? A resposta é simples. Ele foi recomendado para as pessoas mais de 6 milhões de vezes. Isso significa que o algoritmo entendeu que esse vídeo tinha potencial e aí continuou recomendando ele e continua até hoje, mesmo que o CTR dele esteja caindo. O YouTube entende que quanto mais recomendações um vídeo tem, naturalmente o CTR, que é uma métrica importante, ele naturalmente vai diminuir. Isso porque ao longo do tempo, a relevância do CTR tende a diminuir enquanto a relevância do engajamento e da retenção, ou seja, de quanto tempo a pessoa assistiu o seu vídeo, essa relevância tende a se tornar maior com o tempo. Ou seja, no início, o seu principal trabalho é fazer as pessoas clicarem no seu vídeo. Mas depois de um certo tempo, o seu principal trabalho é fazer com que essas pessoas continuem assistindo o seu vídeo por muito tempo. Você faz isso utilizando a psicologia da atenção, que eu já te ensinei no módulo 2. E olha só, a linha preta aqui nesse print representa a retenção média de todos os vídeos da plataforma em relação ao tempo de vídeo. E a linha azul representa a retenção dos meus vídeos. Todos eles têm uma retenção muito acima da média, tá vendo? E isso não foi um acidente. As técnicas que eu te ensino aqui no Criador Zen vão fazer com que os seus vídeos tenham uma retenção muito acima da média. E isso naturalmente vai fazer com que os seus vídeos envelheçam muito bem ao longo do tempo. Agora, a única coisa que falta é eu te mostrar as estratégias para que o seu CTR se mantenha acima de 5% aí, que é o que eu considero uma boa média de cliques. A primeira coisa que eu quero que você faça é esquecer as palavras-chave do título. O seu título só tem um objetivo: gerar interesse na pessoa a ponto de ela sentir urgência. Ela precisa ler o seu título e pensar: cara, eu preciso assistir isso aqui agora. E um destaque para a palavra agora. Para conseguir bons títulos, use aquela técnica que eu já te ensinei com o ChatGPT, utilize o prompt que eu já te mostrei naquela aula sobre ferramentas, e quando você for escolher entre as sugestões que o ChatGPT vai te dar, você vai pensar o seguinte: qual desses títulos aqui me gera mais curiosidade? Qual deles faz com que eu sinta mais vontade de assistir isso aqui imediatamente? Mas o título não é tudo. A capa do seu vídeo também desempenha um papel tão importante quanto, ou talvez até mais importante. Na verdade, a capa e o título, eles são meio que inseparáveis. Eles fazem parte de um pacote que deve ser criado em harmonia. A mistura entre os dois é chamada de ângulo. O ângulo nada mais é do que uma forma de vender o tema do seu vídeo. Se faça a seguinte pergunta: qual é a melhor forma de vender o assunto que eu tô falando nesse vídeo? Qual é a mistura entre o título e capa que vai gerar mais curiosidade para o público? Preste muita atenção no que eu vou te falar agora. A sua capa jamais deve explicar sobre o que se trata o vídeo. Ela não pode satisfazer a curiosidade.
Isso porque ela é a primeira coisa que o seu espectador vai ver quando ele bater o olho no seu vídeo, quando ele for recomendado. Então, o único objetivo da capa é fazer com que essa pessoa queira ler o seu título. Ela precisa bater o olho na imagem, achar aquilo super interessante e pensar sobre o que será que trata esse vídeo. E isso acontece em milésimos de segundo ali na mente dela, e é nesse ponto que ela vai decidir olhar o seu título. E aí, o objetivo do título é contextualizar o assunto de forma que essa pessoa pense: ok, agora sim eu preciso saber mais sobre isso. Olha só um exemplo claro do que eu tô falando. Esse vídeo aqui teve um resultado claramente muito ruim, ó. E quando você bate o olho na capa dele, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Provavelmente nada. A capa não gera nenhum tipo de curiosidade, é um ambiente aí cheio de gente, não passa uma mensagem clara, a capa tá suja, cheia de coisa acontecendo, o texto que tem nela é pequeno e difícil de ler, e o pior, ele não diz muita coisa. Sub 5 tem chance? Ninguém faz ideia do que é Sub 5, não tem apelo nenhum para o grande público. Mas vamos supor que por algum motivo você tenha se interessado aí a ponto de ir ler o título. Black Pill das baladas, o que significa isso? Mais uma vez, quase ninguém entende o contexto porque quase ninguém sabe o que significa Black Pill. Mas vamos continuar. Baladas não prestam para quem quer gerar atenção? Nossa, que texto enorme! O primeiro ponto é que se você estiver sendo exposto a esse vídeo em qualquer dispositivo que não seja uma tela grande widescreen, é assim que o vídeo vai aparecer para você, ó. Só aí você já perdeu o espectador porque a sua capa tá suja e confusa, a primeira parte do título fala sobre algo que a maioria das pessoas não entende do que se trata, e a parte do título que começa a explicar um pouco do contexto, ela tá cortada. Mas aí vamos supor que você leu o título inteiro. Quando você lê a parte "baladas não prestam para quem quer gerar atração", provavelmente o pensamento que rola em 1 milésimo de segundo aí no seu cérebro é: eu não entendi do que se trata, não me gerou nenhuma curiosidade, então eu vou pular esse vídeo. Por outro lado, se ele tivesse escolhido o título, se o título inteiro dele fosse "Baladas não prestam", eu garanto que ele teria resultados muito melhores, porque é um título claro, objetivo e ataca uma ideia que gera curiosidade. Porque quem gosta de balada vai pensar: por que as baladas não prestam? Qual é o argumento aí pra falar mal da minha baladinha? E ao mesmo tempo, quem não gosta de balada vai pensar: é isso mesmo, eu concordo, deixa eu ver o que esse cara tá falando aí sobre as baladas. Tá entendendo? Agora vamos analisar aí o meu vídeo sobre as baladas que passou de 100 mil visualizações. A primeira coisa que você percebe na capa é que existem poucos elementos sendo trabalhados. A imagem não tá suja e cheia de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você bate o olho e entende imediatamente que tem um bobão com uma garrafa de espumante caríssima, com uma expressão facial de quem foi feito de trouxa, e o texto atrás não deixa margem para dúvidas. É um texto muito grande, fácil de ler em qualquer dispositivo, com uma única palavra que faz com que a pessoa entenda imediatamente que o vídeo é sobre as baladas. Então, imediatamente você decide ler o título, um título curto, direto ao ponto e que gera mais curiosidade. E sabe o que é interessante? Esses dois vídeos aí, eles falam sobre o exato mesmo tema e passam a exata mesma mensagem. Mas um deles tem um apelo muito mais curioso e que pode ser interessante para qualquer pessoa. Ele foi vendido de uma forma muito mais interessante e gera muito mais interesse em um potencial público muito maior. E aqui vai um aviso, ó. O motivo de a capa ter o mesmo texto do título é extremamente específico pro caso desse vídeo aí, tá? Mas em 90% dos casos não vale a pena você usar o mesmo texto do título na capa. Se você ainda não tem muita experiência para saber que isso vai funcionar, não faça. Se for colocar texto na capa, use poucas palavras que expressem algo que vai ser complementado depois que a pessoa ler o título. Além disso, procure fazer também com que o texto seja grande. Esse aqui, ó, é um exemplo perfeito do que eu tô falando. O texto é enorme, mostra claramente que é uma frase dita pela mulher ali em um determinado momento do vídeo e gera curiosidade para a pessoa ler o título que traz o contexto
sobre o que o vídeo se trata e, o mais importante, sem satisfazer a curiosidade. Na verdade, esse título ele vai gerar ainda mais curiosidade. Uma outra estratégia que vai te trazer muito resultado é explorar rostos e expressões faciais exageradas, principalmente quando é o rosto de uma pessoa famosa. Olha só esse exemplo aqui. Aqui eu usei o Érico Rocha, que é um dos caras mais conhecidos do marketing digital, e eu criei uma versão caricata dele usando o Midjourney. O importante de notar aqui nesse caso é que o rosto dele tá bem grandão na thumb, a ponto de você conseguir perceber perfeitamente o branco dos olhos dele. Então, sempre que for usar um personagem na sua capa, procure fazer com que o branco dos olhos dele apareça até mesmo em dispositivos móveis que são pequenos. E aí, fazendo tudo isso, você só precisa entender mais um detalhe. Os 30 primeiros segundos do seu vídeo são extremamente importantes. Eu vou falar mais sobre isso no módulo prático, mas por enquanto o que você precisa entender é o seguinte: esses primeiros segundos, eles precisam confirmar a suspeita que a pessoa tinha antes de clicar no seu vídeo. Por exemplo, se o título é Baladas, o golpe do século, é interessante você já começar o vídeo falando: as baladas são um golpe e eu posso provar. Isso vai fazer com que a pessoa entenda que o vídeo vai tratar do exato assunto que ela esperava assistir quando ela clicou. Por outro lado, se eu começasse o mesmo vídeo falando sobre alguma outra coisa, a probabilidade das pessoas saírem do seu vídeo e ele começar a performar mal é gigante. Imagina só se eu começasse esse vídeo com a frase: Oi, tudo bem? Aqui é o fulaninho de tal, eu espero que você esteja bem, por aqui tá tudo bem comigo. Meu amigo, isso aqui é internet. As pessoas querem as coisas rápidas, sem enrolação e sem elas sentirem que elas estão perdendo tempo. Ao abrir o vídeo, eu quero que você me confirme que você vai me entregar exatamente aquilo que você me vendeu na capa e no título. E seguindo esses passos, aliado à psicologia da atenção que você já aprendeu no módulo 2, você vai detonar com a concorrência no YouTube. E eu falo isso com tanta confiança porque pouca gente no Brasil tem sequer a noção dessa psicologia que eu tô te passando. Você tá recebendo um conhecimento que te coloca fora do balaio da manada no YouTube e faz com que as pessoas prestem atenção na sua mensagem. Agora, bora para a próxima aula, porque eu preciso te preparar para uma armadilha que o YouTube tá preparando para você assim que o seu canal começar a ter resultado. Te vejo lá.